Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. E a gente fala novamente com o repórter Fábio de Lima. Fábio, bem-vindo novamente. Quais são as suas informações, então, que você traz agora aqui no Jornal da Rede Alesp? Olá, Júlia. Olá, espectadores do Jornal da Rede Alesp. E agora eu falo sobre procura de emprego. O primeiro trimestre registrou aumento de 65% nos cadastros de currículos realizados por candidatos a vagas, comparado ao mesmo período do ano passado, segundo o levantamento do Banco Nacional de Empregos, o BNE. Entre janeiro e março, foram 704.720 cadastros de currículos, Júlia, contra 424.821, isso no mesmo período de 2020, né, do ano passado. Na busca de vagas realizadas pelos candidatos, o site teve aumento de 25%. Ou seja, quando o candidato ele não está cadastrando o currículo, mas ele está navegando ali no site procurando oportunidades, né? Em 2020, no primeiro trimestre, foram 389.690 buscas, contra 484.599 buscas no mesmo período do ano passado. Agora, é natural, né, Júlia, que as pessoas estejam procurando mais emprego. Afinal, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, mais de 14% da população brasileira está desempregada neste momento. Mas o site BNE traz boas notícias também. Ele mostra que o número de vagas oferecidas pelas empresas também aumentou. Então, cresceu cerca de 60%. Foram 105.749 anúncios de oportunidades relatados entre janeiro e março deste ano, em comparação com 66.359 anúncios no ano passado. Só tem um problema, Julie. As áreas que estão oferecendo vagas são áreas bem específicas. Segundo a empresa, o crescimento do número de vagas está relacionado às profissões que foram na contramão da crise. Essas sim aumentaram a procura por empregados. Nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de área da saúde, obviamente, né? Nós estamos falando de TI, tecnologia da informação. Nós estamos falando de logística e também de construção civil. Ou seja, está muito focado nessas áreas o surgimento de novas oportunidades de emprego. Além disso, o BNE só esclarece que o fato de ter começado a vacinação, de uma maneira geral, também deixou as empresas um pouco mais animadas em relação ao futuro e algumas delas, por isso, também têm oferecido novas oportunidades de emprego. Júlia Stanzioni. Perfeito, Fábio de Lima. Muito obrigada. Informação de qualidade aqui no Jornal da Rede Alesp. Até uma próxima. Até. E agora a gente fala sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que já faz parte do ordenamento jurídico aqui brasileiro e tem sido usada por juízes para decisões que envolvem uso de dados. E sobre esse assunto a gente conversa agora com a advogada Adriana Esper. Bom dia, doutora Adriana, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com a senhora? Bom dia, tudo bem com vocês? Eu queria agradecer a oportunidade de poder falar da LGPD e também parabenizá-los, né, por essa iniciativa, porque é super importante disseminar entre o público, né, que a lei já está em vigor e sobre o que essa lei versa e o que ela protege. Então, aproveitando o gancho da senhora nessa sua fala, para quem só ouve as siglas, né, LGPD, do que estamos falando, doutora? Bom, a LGPD, traduzindo, é a Lei Geral de Proteção de Dados, né?
Mas e que dados são esses, né? São dados pessoais, né? São dados referentes à pessoa física, ao indivíduo. Ela não protege os dados de uma pessoa jurídica, né? Para poder entender o porquê dessa lei, eu acho que se faz aqui importante entender a origem dela, né? Por que que ela foi criada? Então, ela não é uma invenção brasileira, né? Não é algo novo no normativo do Brasil, né? Antes, né, da promulgação da lei, a gente tinha aqui várias leis, a gente costuma falar em direito de uma forma fragmentada, que de uma certa forma já protegiam os dados pessoais, né? E a privacidade das pessoas. Então, desde a nossa Constituição Federal, como também no Código do Consumidor ou no Marco Civil da Internet. Mas começou-se a discutir, eu digo aí a nível mundial, a necessidade de se ter uma lei geral, um regulamento geral de proteção de dados, nos idos de 2009, numa audiência da Comissão Europeia, quando a comissária de consumo, a Milena Nova, ela proferiu uma frase dizendo o seguinte, é uma frase que ficou emblemática e que é repetida sempre, né, quando se vai falar em proteção de dados, que os dados seriam o novo petróleo do mercado, né? E por quê? Com a tecnologia, a gente acabou de ver aí no último painel, né, sobre os empregos que estão em ascendência, né? A gente viu ali muito emprego na área de TI. A tecnologia é uma revolução que já está acontecendo há muito tempo, né? Essa revolução, a gente fala que a revolução, ela começou na Revolução 3.0, a gente está na Revolução 4.0 indo para a Revolução 5.0, né? Mas quando ela começou lá nos dados dos idos de 60, né? Quando começou aqueles grandes computadores, para vocês terem uma ideia, o grande computador da NASA na época, né, os dados que cabiam naquele computador, hoje em dia cabem nos nossos smartphones. Né? Então, esse crescente, essa tecnologia, essa abertura da internet, a popularização do uso da internet, ainda mais hoje em dia em épocas de pandemia, tornou-se aí necessário se pensar em uma lei que regulamentasse o uso dos dados pessoais. Afinal de contas, as empresas não vivem sem dados pessoais, elas precisam disso no seu dia a dia. E na Europa, na ocasião, ela já até tinha um normativo desde 1995, mas eles acharam por bem criar um regulamento geral, muito mais moderno, que pudesse proteger melhor os dados das pessoas. Então, em 2012, a Europa começa a formular esse regulamento. O Brasil, paralelamente, também em 2012, cria um projeto de lei sobre o mesmo assunto. Então, ali nasce, né, o embrião da nossa LGPD. A Europa aprova esse regulamento em 2016, entra em vigor em 2018, porque ela dá um espaço aí de 2 anos para as empresas lá se adaptarem, né, a esse novo regulamento. E o Brasil, em razão da entrada em vigor, também em razão da entrada em vigor do regulamento europeu, que é chamado de GDPR, promulga aqui no Brasil a LGPD. E por que ele resolveu promulgar? Porque uma das normas do regulamento europeu é impor barreiras para a transmissão de dados de residentes na União Europeia para países que não tivessem uma lei que protegesse os dados pessoais como eles são protegidos na Europa. Então, o Brasil correu e aprovou a LGPD. Né? E a lei, ela entrou em vigor em setembro, né, de 2020, houve, né, ela foi promulgada em
2018, ela teve uma modificação em 2019, a previsão é que ela entrasse em vigor em janeiro de 2020, mas esse prazo foi prorrogado para agosto, né, de 2020, em razão da pandemia. E depois aí de uma série de intercorrências no Congresso, ela entra em vigor em setembro de 2020. Sim. Né? Ela ainda requer regulamentação, a gente tem pelo menos 60 pontos aí em aberto para ser regulamentada, mas a lei já está em vigor, né? Então as empresas têm que ficar de olho no que dispõe essa lei. Perfeito. Agora, doutora, até nós ouvimos desde o início do ano, justamente falar muito sobre vazamentos de dados e como essas empresas poderiam ter se adequado a essa questão ou como elas seriam punidas. Nós já sabemos quais empresas que vazaram o dado, como isso pode ser descoberto e, se sim, como eles vão se enquadrar na LGPD, porque foi vazado o dado pessoal. Bom, é impossível você ter um sistema perfeito que impeça o vazamento de dados, né? Como a tecnologia muda todo dia, né? Os sistemas de invasão também dos hackers, eles vão também se aprimorando, né? Então, não existe um sistema perfeito. Então, as próprias autoridades no mundo inteiro sabem disso, né? O que a empresa precisa ter, e para demonstrar, inclusive, a sua transparência, o seu comprometimento com a guarda dos dados, é um belo plano de segurança e um plano de segurança. Não é à toa que um dos princípios da LGPD é a segurança. E a gente tem um capítulo inteiro da lei que versa sobre o tema, né? Então, o que fazer no caso de um vazamento de dados, né? Eu costumo brincar com os meus clientes, e eu sei que é algo impossível, em primeiro lugar, não desespere, né? É impossível você não desesperar, mas você precisa ter uma serenidade, porque você tem que descobrir qual é a extensão desse vazamento, que dados foram atingidos, né? Que pessoas foram atingidas, para que, a partir desse questionamento, do resultado desse questionamento, você possa tomar as atitudes necessárias, né? As atitudes podem ser desde a necessidade, se você entender que é um vazamento de alto risco, foram vazados dados sensíveis. O que são dados sensíveis, né? São dados, por exemplo, relativos à saúde, né, da pessoa, isso é um dado sensível, ou dados relativos a menores, né? Enfim, se você entender que existe uma gravidade nesse vazamento, você tem que avisar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ainda não se tem o prazo regulamentado dessa comunicação. As empresas estão seguindo com o prazo estabelecido na União Europeia, que é 72 horas, mas a gente não sabe se é isso que vai valer aqui no Brasil, e também a comunicação ao titular dentro desse prazo aí, dependendo da gravidade, né? E também ela implementar o seu plano para conter esse vazamento, né? E mais ainda, se prevenir para que outro do gênero não aconteça e ir aprimorando aí o seu modo de segurança, né? Vários vazamentos ou invasões começaram a acontecer, ou que a gente teve notícia, né? Depois da promulgação, depois da entrada em vigor da LGPD, e isso é normal, né? Há muita invasão pedindo resgate, né? Para que esses dados sejam restituídos. Isso daí
um modus operandi dos hackers, né? A gente teve isso já logo na primeira semana, eu diria até no primeiro final de semana após a entrada em vigor da LGPD, eu tive conhecimento de uma invasão dessa, né? E a gente tem acompanhado aí no jornal vários desses casos, né? Tanto no Brasil quanto no exterior. O mais recente que a gente soube foi de um vazamento do Facebook, isso já há alguns anos, né? Que deve ter vazado aí dados, inclusive, de usuários brasileiros. Perfeito, doutora. É muito importante a gente repercutir essa questão da LGPD aqui no Jornal da Rede Alesp, porque a gente vem noticiando desde o início do ano justamente esse tipo de vazamento e as pessoas se preocupam. E agora, né? Quem pode usar esses meus números de CPF, RG, número de conta, para praticar algum tipo de crime, né? Isso é muito importante, como a senhora bem disse, não é, doutora? Nesse momento de pandemia, né? Desde que se iniciou a pandemia, o tráfego de informações nas redes, né, e nas subredes, né, na internet, aconteceram de um modo maior e com maior velocidade, não é? Agora, para que as pessoas entendam em casa, né, a senhora que tem essa expertise em privacidade de dados, direito digital e direito tecnológico são duas coisas que parecem ser iguais, mas não são. O que eu diria é que a LGPD, ela veio, antes da gente discutir direito tecnológico e direito digital, eu acho que é importante a gente falar aqui de compliance digital, né? E a LGPD, ela veio justamente reforçar esse tema, né? Porque ela veio trazer para as empresas a necessidade de verificar como ela vai coletar e tratar um dado pessoal. Então, ela não pode mais fazer como vinha fazendo antes, coletar uma série de dados sem necessidade, sem ter uma base legal. Então, a LGPD, ela traz 10 bases legais nas quais os dados poderão ser coletados, né? Então, se não se encaixar em nenhuma base legal dessas, você não pode coletar o dado, né? A empresa vai ter que observar durante todo o tratamento o que está disposto na lei, né? Com relação a guarda do documento, a segurança, o tempo de manutenção, com quem ela vai poder compartilhar esses dados, né? E quando ela deverá eliminar esses dados e como ela deverá eliminar, né? Então, o direito digital, ele entra dentro da LGPD, mas, ao mesmo tempo, ele está abraçado ao direito tecnológico, né? Porque os temas, eles se envolvem na medida em que todos estão dentro da compliance digital tecnológica. Perfeito, perfeito, doutora. Muito obrigada, viu, pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Tá? Eu queria dizer para vocês, então, mais uma vez, parabéns. Eu acho que é importante a população tomar conhecimento disso. E lembrar também, né, que quando a tecnologia começou a ser aí expandida, lá na década de 60, né, o John Kennedy, ele falou numa frase que a tecnologia, ela não tem consciência própria. Se ela vai ser uma força para o bem ou para o mal, vai depender do homem, né? Então, a LGPD e todos os normativos com relação à proteção de dados, elas trazem ao homem essa consciência de agir para o bem. E lembrar também a frase de Paulo de Tarso, que eu gosto de citar nas minhas aulas, né? Que o mundo tecnológico digital traz aí uma falsa sensação de que tudo nos é permitido,
né? Mas que tudo, eu posso fazer de tudo no mundo tecnológico, mas na verdade nem tudo não é permitido para a gente. Então, fiquem de olho, os titulares, os donos dos dados, a LGPD está aí para te proteger e as empresas também, que isso daí só vem a trazer maior eficiência e valoração no preço das empresas para aquelas que se adequarem corretamente. Perfeito, doutora. Muito obrigada. A gente segue por aqui. O deputado Alex de Madureira, do PSD, acompanhou a entrega de um ônibus escolar feita pela Secretaria de Estado da Educação do município de São Pedro. Essa conquista foi realizada por meio do trabalho do parlamentar, que indicou a demanda ao governo do estado. Segundo o parlamentar, os ônibus têm capacidade para 59 passageiros sentados e são equipados com um dispositivo de acessibilidade e podem operar em áreas da zona rural. Ele destacou que esse investimento vai possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos alunos da cidade, que muitos deles precisavam caminhar por longos trajetos para chegar na escola. Seguindo por aqui, o governo de São Paulo confirmou no início da semana que os funcionários do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, vão ser vacinados contra a Covid-19 a partir de 11 de maio. Segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, cerca de 9.500 trabalhadores devem ser imunizados. Todos os operadores de trem serão vacinados independentemente da sua idade. Já no caso dos trabalhadores da manutenção e os que ocupam funções nas estações, como segurança, limpeza, incluindo os trabalhadores terceirizados e funcionários das bilheterias, serão vacinados apenas aqueles com mais de 47 anos. De acordo com a pasta, essas categorias têm contato com 4 milhões de passageiros por dia. O governo ainda não falou sobre datas de vacinação dos motoristas e cobradores de ônibus que estão sobre a responsabilidade dos municípios. E o deputado Murilo Félix, do Podemos, protocolou um projeto de lei que proíbe a colocação de piercings em animais domésticos para fins estéticos em estabelecimentos comerciais, estúdios, profissionais liberais e qualquer pessoa no estado de São Paulo. Segundo o parlamentar, essa lei já existe em alguns estados do Brasil e também em Nova York. Ele argumenta que os animais domésticos que passam por procedimento estético são expostos a diversas outras complicações. No projeto de lei está prevista a multa ao infrator, que é correspondente a 1.700 vezes o valor da unidade fiscal do estado de São Paulo, ou seja, por volta de R$ 49.453. O despejo de famílias em áreas de ocupação e as remoções de trabalhadores ambulantes e de pessoa em situação de rua na capital paulista foram debatidos em uma audiência pública virtual. Os detalhes na reportagem de Carolina Franca. O evento virtual contou com a participação de entidades da sociedade civil, movimentos populares, representantes do judiciário e de órgãos públicos ligados ao debate. A iniciativa foi da Frente Parlamentar pela Habitação e Reforma Urbana da Alesp, coordenada pela deputada Márcia Lia, do PT. Nós entendemos que a moradia é um direito humano, é um direito constitucional. Moradia digna é uma das prioridades do ser humano. E nós temos, ao longo dos últimos anos, desde 2015, nós temos lutado para que a gente possa fazer com que as pessoas tenham moradias dignas, que as pessoas tenham direito a ter os seus direitos respeitados. Esses despejos administrativos, sem processo judicial, esses despejos administrativos, sem que as famílias sejam reinseridas em programas sociais, esses despejos administrativos são feitos com força, com violência. Esses despejos administrativos tiram a segurança das famílias e nós não podemos permitir que esse tipo de situação seja perpetuada pelo Estado de São Paulo. Coordenador do Núcleo de Habitação e Urbanismo da Defensoria Pública, Alan Ramalho, explicou o que são as remoções administrativas.
A gente tem construído em conjunto com um corpo de coletivos, movimentos, institutos, universidades, nessa grande rede de apoio que se formou na problematização das remoções administrativas, né? A gente não tem um conceito jurídico muito claro do que sejam remoções administrativas, mas nessa rede de monitoramento e incidência a gente está entendendo as remoções administrativas como essas remoções de pessoas, esses desfazimentos de núcleos urbanos informais, feitos pelo poder público, principalmente pelas municipalidades, sob o argumento do exercício do poder de polícia. Né? Então, a gente tem esse quadro fático. Né? Irene Maestro, do movimento Luta Popular, relatou o desejo das entidades pela criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os despejos. A nossa audiência hoje tinha o objetivo de fazer esse debate mesmo, dar visibilidade, entender melhor essas várias formas de despejo administrativo que tem rolado, e também de propor à Alesp que abrisse uma investigação sobre esses casos, porque a gente entende que investigar os casos que nós estamos denunciando, depois a gente pode remeter o documento que foi sistematizado aí pelo Despejo Zero com esses casos especificamente, para que pudesse ser aberta uma investigação mesmo na Alesp, com relação a esses prefeitos que convocados não compareceram, investigar eles e, com isso, fazer uma pressão mesmo sobre eles e que isso ajude a favorecer, inclusive, a nossa relação de forças aí no território para bater de frente com essas posturas das prefeituras. Para que uma CPI seja instaurada na Alesp, é preciso a autorização da mesa diretora, mediante requerimento de pelo menos 1/3 dos deputados. E o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos amanhã, no mesmo horário. Um ótimo feriado para você. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.